Olá, hoje é 15 de fevereiro de 2023. Eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês por que eu não dei prosseguimento em agendar para hoje a assembleia que eu havia dito que seria feita em decorrência da eleição de síndico, que não teve candidato. E isso vai esclarecer muitas coisas. E antes de começar, eu gostaria de lembrar, quando eu estava pensando nessa situação, eu me lembrei de um ditado. Na verdade não é um ditado, é uma expressão idiomática, que filho feio não tem pai. E filho bonito tem pai e mãe, né? Então, eu gostaria de apresentar o pai e mãe de um filho bonito, que ainda não sabemos o resultado, mas um filho bonito. A senhora Roselma, do DEMAI, entrou em contato comigo, me convidando para uma reunião ontem, dia 14. E como o Paulo César Silva, o Paulinho Corominas, havia me dito, após o panelaço, que ele só me atenderia através de ofício, eu também requeri que fosse notificado através de ofício. Por quê? Porque se eu ligar para alguém, se eu fizer alguma reunião que não tenha testemunha, coisas assim, fica o dito pelo não dito, né? Então, isso já aconteceu muitas vezes, até em reuniões que nós temos gravadas, foi dito uma coisa e foi feito outra. Então, no papel, como dizem também, é preto no branco. Não tem jeito de falar que o que está escrito era de outra forma. Tá? Então, ela me mandou um ofício me convidando então para o dia 17, sexta-feira, uma reunião no DEMAI. Né? Para tratarmos a respeito da individualização, da ligação dos hidrômetros aí, no Araucárias. E como sempre, filho bonito tem pai e mãe. Então eu resolvi que iria apresentar para vocês o pai e mãe disso. Aqui vocês podem observar que eu estou no site da Arisb-MG, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais, que é a agência que o DEMAI se filiou e que muitas vezes ela foi usada como desculpa, como argumento para não se fazer certas coisas. E como tudo estava enrolado, eu resolvi mandar um texto para a ouvidoria da Arisb, relatando a situação que nos encontrávamos. E aqui nós vamos então ver o resultado disso. Aqui em ofícios, o sistema, eu já estou logado no sistema, que ele pede usuário e senha, vocês podem ver aqui que está residencial. Aqui tem o inbox, e aqui aparece ouvidoria 289/2023, o número é grande, continua aqui, dia 27/1, à 00:54, eu estava acordado, e eu fiz então um ofício para a Arisb. Vamos clicar nesse ofício e ver o que foi dito e o que foi respondido pelo outro lado. Então, a denúncia: projeto de individualização do hidrômetro por apartamento aprovado pelo DEMAI em Poços de Caldas teve a instalação negada, alegando que a Arisb indeferiu. O projeto foi aprovado pelo menos 6 meses antes do DEMAI se filiar à Arisb. DEMAI cobrando a fatura pelo número de imóveis quando o consumo medido no bloco prédio é menor do que o valor da tarifa mínima multiplicado pelo número de imóveis. É a segunda razão desse ofício. Quando pedimos a revisão da conta, o DEMAI vem com ameaça de corte e troca de hidrômetro geral, mas nunca dá resposta compatível. Junto com o MPF, Ministério Público Federal, o DEMAI fez um TAC, termo de ajustamento de conduta, unilateral, que não considera a nossa posição como consumidor e nem os interesses da gestão. DEMAI convoca moradores para, junto com o PROCON, fazer uma reunião
prometendo fazer as instalações dos hidrômetros e o síndico não é convocado, mesmo sendo representante legal do condomínio e ter conhecimento das demandas. Então, isso são situações que vocês estão lembrados. Recentemente, uma moradora convocou moradores de outros prédios para irem fazer uma reunião como representantes, né, do condomínio, e isso é ilegal, né, porque o condomínio tem um único síndico, que no caso estou eu, Alex Leandro Rosa. No mesmo dia, a Arisbe respondeu: Senhor síndico, bom dia, comunicamos que essa manifestação já se encontra registrada em nosso sistema atenciosamente e pronto. E aqui a pessoa que respondeu, Gisele Maria Bicalho Rezende, tramitação. Então a pessoa passou essa mensagem para o DEMAI, e aí nós tivemos a seguinte resposta do DEMAI: boa tarde, segue anexo cópia do termo de ajustamento de conduta mencionado pelo senhor Alexandre Rosa. Para tratarmos do assunto referente ao projeto de individualização dos hidrômetros, foi agendada uma reunião com o senhor Alex para a data de 14/2/2023, às 9h30, na divisão comercial, o que está parcialmente correto, e eu vou mostrar daqui a pouco. Por quê? Visto que eu falei que queria ser notificado por ofício, deixa eu até abrir na minha tela. Como eu queria ser notificado por ofício, ela falou então que iria demorar um pouquinho mais, porque teria que ir pro Paulo César Silva assinar, né? Então, feito isso, com essa informação, vocês também se lembram que teve um burburinho aí no grupo de passar meu número, e aí eu mandei uma lista imensa de gente do DEMAI que tem meu número, né? Bom, isso aí era só barulho. Após determinação judicial, a medição foi individualizada por blocos e, por fim, apresentada uma proposta de medição individualizada por apartamento. Após a reunião do dia 17/2, é que teremos maiores informações a serem apresentadas à Arisbe. Atenciosamente, Roselma de Cássia Figueiredo. É interessante notar aqui que ela põe após a reunião. Isso aqui, então, foi simplesmente um erro, porque aqui estava marcado dia 14, tá? Esse parágrafo aqui está errado. Após determinação judicial, a medição foi individualizada por blocos. Porque não foi após a determinação judicial, foi após nós fazermos os requerimentos, quando o Menezes ainda era presidente, pagamos aquele engenheiro, esqueci o nome dele, para fazer os projetos que a Caixa exigia que fosse da mesma empresa que tinha feito o projeto inicial, e foi aprovado então no DEMAI, e quando o Paulinho Corominas assumiu, nós fizemos a individualização dos hidrômetros, tá? Então isso não foi por determinação judicial, a medição individualizada foi feita porque desde que eu assumi como síndico, essa é a pauta principal. E por fim, apresentada uma proposta de medição individualizada por apartamento, porque na verdade, quando eu pedi, em 2018, quando eu pedi a aprovação para individualização dos hidrômetros, a Caixa, através do senhor Gilmar, que era superintendente da área de projetos, me falou que aprovaria somente por bloco. Por quê? Porque não sabia se ia comprometer a estrutura do prédio. E nesta mesma solicitação, nesse mesmo ofício que eu enviei para a Caixa, eles falaram que, na verdade, nesse mesmo ofício, eu pedia que considerassem a individualização por apartamento, mas eles aprovaram somente por bloco.
Por isso que foi feito assim, não foi por determinação judicial. Quando nós tivemos audiência, foi citado e ficou escrito na sentença que nós já estávamos pleiteando a individualização e que a Caixa havia aprovado por bloco, tá? Então, desde o começo eu estou pedindo por apartamento, mas inicialmente a Caixa só havia aprovado por bloco. Quando nós recebemos, então, a notificação de que podia fazer por apartamentos, através de algumas moradoras que procuraram o vereador Tiago Braz, e ele fez um questionamento à Caixa Econômica Federal, por que não de ligar por apartamento, que a Caixa já havia negado quando eu fiz o requerimento. O senhor Gilmar disse que não via objeção para fazer por apartamento. O vereador Tiago Braz, então, me encaminhou uma cópia desse ofício, demorou um pouco, foram uns 3 meses. Nessa ocasião, eu fui com o André, que está fazendo a individualização dos hidrômetros. Nós fizemos uma reunião com o senhor Paulo César Silva, e nessa reunião, então, ele falou: o que vocês precisam de mim? Eu falei: não, viemos te convidar, te avisar, te falar, e a partir de então ele falou, indicou o engenheiro Rangel para fazer o projeto para nós, porque uma das determinações da Caixa é que o projeto apresentado fosse compatível com o que o DEMAI exigisse. O engenheiro Rangel demorou um tanto para responder, para me mandar um orçamento, que eu tive no DEMAI, no departamento de projeto, conversei pessoalmente com ele lá, até por indicação do Paulo César Silva, e aí ele ficou de me passar um orçamento, ele começou a demorar, e eu procurei o arquiteto que fez o projeto para nós. Essa é a verdade. Tá? Então, nós temos aqui anexos, nós temos uma cópia do termo de ajustamento de conduta, página a página. As páginas em branco também estão digitalizadas, que são frente e verso, né? Então elas também estão digitalizadas. E na sexta-feira, dia 17, às 9h30 da manhã, nós teremos uma reunião com o DEMAI, lá no setor comercial, como é indicado por ela aqui no site da Arisme, tá? Então essa é a verdade. Estes são os pais e mães do filho bonito. Muito obrigado. Eu falei que, apesar de não saber em que espaço seremos atendidos, eu falei que todas as pessoas que quiserem ir, que vão, para não ficar aquela coisa de disse, não disse, tá? Mas eu realmente não sei que espaço que nós faremos essa reunião lá, e nem os termos que eles nos apresentarão. Por essa razão, eu deixei de comunicar a Assembleia hoje, e faremos na próxima semana, porque na sexta-feira teremos essa reunião e ela surtirá algum resultado. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo, espalha a verdade, porque a verdade é importante. A verdade, na verdade, é a única coisa que interessa neste assunto. Muito obrigado.